Olá galera, tudo bem? Aqui é Prof. Monique e hoje nós vamos dar continuação ao conteúdo que nós vimos na aula passada. Estávamos falando sobre a expansão romana. Vimos que tal expansão foi dividida em 3 fases. Em um primeiro momento, a consolidação do controle sobre a Península Itálica. Lembre-se que Roma, a princípio, era uma cidade-estado. Posteriormente, tivemos a conquista da região antes controlada por Cartago. Lembra das guerras púnicas? Pois bem, ao derrotar os cartagineses, os romanos passaram a controlar as terras que então pertenciam a eles, ampliando assim o seu domínio pelo mar Mediterrâneo. E na última fase, podemos observar que os romanos estenderam o seu domínio pelo norte da África, pela região da Gália, pela região da Britânia. Percebam que todas essas anexações transformou Roma em um império romano. Eu não estou falando da modificação da forma de governo. Não, nós ainda estamos falando do período republicano. Mas a partir do momento que os romanos passaram a controlar outros povos, isto é uma ação imperialista. E temos, que é justamente o assunto da aula de hoje, inúmeras consequências. Consequências tanto positivas como negativas. Vamos começar então a falar sobre cada uma dessas mudanças que trouxe impactos de ordem social, político e econômico. Temos então que o processo de expansão territorial se deu por meio de inúmeras guerras. À medida com que Roma aumentava, intensificava os conflitos, eu tenho gradativamente o aumento do número de prisioneiros de guerra. Ou seja, a população escrava começou a aumentar cada vez mais. Quanto mais guerras, mais prisioneiros de guerra. E quanto mais prisioneiros de guerra, maior o número de escravos. A partir do momento em que eu tenho o aumento dessa população escrava, eu passo a ter a substituição da mão de obra que até então era livre, ou seja, assalariada, pela mão de obra escrava. Eu vou colocar aqui para vocês até uma estrelinha, para nós não esquecermos do quão importante foi essa consequência. A partir do momento em que os patrícios, ou seja, os proprietários de terra, começaram a implantar a mão de obra escrava, eles dispensam os plebeus. Esses plebeus passam então a formar uma massa de desempregados, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer naquela propriedade. Os plebeus passam então a sair do campo, direcionando-se para a cidade. É o processo que nós chamamos de êxodo rural. Nós temos então cidades lotadas, uma massa de desempregados muito grande e começam então inúmeros problemas sociais. Se as pessoas estão desempregadas, não tem como suprir as suas necessidades, não tem como comprar aquilo que eles necessitam. Então eu tenho roubo, eu tenho desordem, e isso começa então, de certa forma, a trazer problemas sociais que Roma até então não sabia o que era.
um outro fator que nós precisamos lembrar. Os latifúndios, agora escravistas, se tornam ainda mais poderosos. E aquelas pequenas propriedades de plebeus, elas não conseguem competir com os latifúndios escravistas. Muitos plebeus, quando retornavam da guerra, estavam empobrecidos. Tinha ali um pequeno lote de terra, mas não tinha condição de trabalhar, não tinha condição de produzir. E sem ter como competir com esses latifúndios escravistas, eles acabam desaparecendo. Em palavras mais claras, os latifúndios escravistas foram engolindo, os minifúndios. Percebam então que para os patrícios o processo de expansão territorial foi ótimo, trouxe muitos privilégios, trouxe muito benefício. Vamos pensar em um privilégio. As terras que estão sendo conquistadas lá fora de Roma vão ser para quem? Para os patrícios. Vamos pensar em um outro aspecto positivo, o fato de não precisar mais remunerar aos seus trabalhadores. Afinal de contas, agora eles possuem escravos. E o escravo, neste período, ele não tem um valor caro, porque eu tenho muita oferta, eu tenho muita quantidade de escravos chegando a todo momento e de todos os cantos. Então, tudo isso favorecia aos patrícios. Era muito barato comprar escravo, então eles iam comprando, e isso ia tornando os plebeus dispensáveis, ou seja, sem importância. Agora, quando eu falo das consequências para os plebeus, é óbvio que foi o quê? Negativo. Em um primeiro momento, substituídos, ficam desempregados, acabam sendo obrigados a sair do campo, indo viver na cidade e formando ali um grupo, bastante frágil, que acabava vendendo a sua mão de obra por valores irrisórios. Então, nós temos uma tensão social muito grande, beleza? Continuando então sobre as consequências do processo de expansão. Aqueles que já controlavam a terra, aqueles que já tinham a terra, passaram a controlar as terras conquistadas fora de Roma. É o que nós chamamos de aumento da concentração fundiária. Dentro desse contexto de transformações, eu tenho o surgimento de um novo grupo social, ou seja, os homens novos, que também eram chamados de cavaleiros. Quando eu falo deste grupo, eles foram, alguns plebeus que tiveram a sorte e se tornaram ricos com a prática do comércio. Eles passam a comercializar direto com as províncias romanas, com a cobrança de impostos, com a distribuição de comidas para o exército que estava indo para áreas cada vez mais remotas. Esse grupo, ele vai ter uma posição social bastante favorável. Eles estão abaixo dos patrícios e acima dos plebeus. Quando nós falamos aqui desse termo cavaleiros, só uma curiosidade para vocês entenderem o porquê. Naquela época existia uma paixão em Roma que era a de criar cavalos. E esse grupo, chamados de homens novos ou cavaleiros, eles passam então a investir na criação de cavalos. Lembrem-se que o cavalo vai ser muito utilizado nos conflitos, ou seja, nas guerras. Então, quando eu falo de todas essas transformações, isso reflete na estrutura social. Eu tenho uma sociedade que vai ser hierarquizada. Galerinha,
Lembrem-se do significado dessa palavra, ó, hierarquizada. Quer dizer que ela estava dividida em classes sociais. O mais importante, o menos importante. Temos como sendo o primeiro grupo os patrícios, os latifundiários, ok? Abaixo temos os homens novos, ou chamados de cavaleiros, né? Aquele grupo que passou a se beneficiar através da prática do comércio, beleza? Temos abaixo os plebeus, uma massa bastante prejudicada pelo processo de expansão territorial, e a base constituída de escravos. Se eu tenho nessa sociedade a presença de escravos, quer dizer que essa sociedade, além de hierarquizada, ela é também uma sociedade escravista, que faz uso da mão de obra escrava. E eu quero que vocês se lembrem que dentro dessa sociedade, os patrícios tinham o benefício, ou seja, apenas eles tinham o direito de participação política. Opa! Participação política e exclusividade de um único grupo quer dizer que é uma sociedade também, ó, censitária. Se nós pensarmos no que mudou, ok? Vamos pensar na sociedade monárquica. Eu tinha os patrícios, eu tinha os plebeus, clientes e escravos. Percebam que nessa nova conjuntura eu tenho o desaparecimento dos clientes e o surgimento dos homens novos. Percebam também que houve, ó, um considerável aumento da população escrava. Esse aumento se dá justamente porque Roma está em constante processo de expansão territorial. E esse constante processo de expansão territorial possibilitou, digamos assim, o aumento da população escrava.